Êxodo, capítulo 35. A lei do Shabat, sábado. Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e anunciou-lhes: Eis o que Yahvé vos mandou fazer. Durante 6 dias será feito todo o trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia do Shabat, sábado, não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas. Ofertas para o tabernáculo. E Moisés continuou a transmitir para toda a comunidade dos filhos de Israel o que ouvira do Senhor. Eis que Yahvé ordenou: Fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta ouro, prata, bronze, fios azul celeste, púrpura escarlate, carmesins, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o bálsamo da unção e o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que forem habilidosos entre vós venham executar tudo quanto Yahvé ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e sua cobertura, seus ganchos, suas armações em tábuas de madeira de acácia, suas vergas, suas colunas e bases. A arca com suas varas para o transporte, o propiciatório, a tampa e o véu que a protege. A mesa também com seus varais e todos os seus utensílios e os pães da presença. O candelabro da iluminação com seus acessórios, suas lâmpadas e o azeite para a iluminação. O altar do incenso com os seus varais, o óleo da unção, um incenso especial aromático, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com a sua grelha de bronze, suas varas para transporte e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do átrio, que é o pátio, com as suas colunas e bases, e a cortina da entrada, as estacas do tabernáculo e do átrio, com suas cordas, as vestimentas litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes dos seus filhos, para quando oficiarem como sacerdotes. A prontidão do povo em contribuir. Então toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés. E todos estavam dispostos, cujo coração generosamente os motivou a doar. Trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, bem como para as vestimentas sagradas. Todas as pessoas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, braceletes e ornamentos variados, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente dedicada perante Yahvé. Todos os que possuíam fios para tecido de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couros finos ou oriundos do mar, os traziam. Todos aqueles que traziam suas contribuições de prata ou de bronze assim procediam como entregando uma oferta de adoração ao Senhor. E toda pessoa que tinha posse de madeira de acácia para qualquer das partes da grande obra, da mesma forma efetuou sua doação. As mulheres talentosas e artesãs traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: tecidos de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e muitas outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Doaram também raras especiarias e azeite puro de oliva para a iluminação, para o preparo do bálsamo da unção e para o incenso especial aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária e generosa a Yahvé, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os movia a doar uma oferta para a obra de Yahvé, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse. Os construtores do tabernáculo. Anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: Vede, Yahvé escolheu e convocou Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá,
e o encheu do Espírito de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística, para projetar, desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Oholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino com fios de lã, azul celeste, roxo, vermelho e como tecelões, hábeis em toda espécie de trabalhos e exímios desenhistas de projetos. Êxodo, capítulo 36. Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens de coração sábio, a quem Yahvé concedeu extraordinário talento e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizaram todo o trabalho, precisamente de acordo com o que o Senhor orientou. A entrega da oferta de adoração. Moisés convocou, pois, a Bezalel e a Aholiabe e a todos os homens capazes a quem o Senhor abençoara com sabedoria, a todos cujo coração os impelia a cooperar com entusiasmo na realização da obra. Assim, na presença de Moisés, eles receberam todas as ofertas que o povo israelita havia trazido para a construção do santuário. E as pessoas costumavam trazer suas doações voluntariamente, manhã após manhã. Por esse motivo, todos os artesãos talentosos que trabalhavam no santuário tiveram de interromper os seus afazeres e solicitar a Moisés: Vede, o povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra que Yahvé ordenou que fizesse. Então ordenou Moisés. A sua orientação foi proclamada em todo o acampamento, dizendo: Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais objeto algum para ser oferecido à construção do santuário. E dessa maneira o povo foi impedido de trazer mais contribuições, porquanto o que já havia recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra e sobejava. A construção da tenda de Deus. Os artistas mais talentosos e habilidosos dentre todos os que trabalhavam na obra levantaram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, com figuras de querubins bordados sobre eles. O comprimento de cada cortina era de 12 metros e 60 centímetros e 1 metro e 80 centímetros de largura, uma única medida para todas as cortinas internas. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 eram também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de lã azul celeste ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina na extremidade do segundo conjunto. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Depois fizeram 50 ganchos como colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo uniforme. Fizeram também um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra para servirem de cobertura para a tenda de Deus, o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham as mesmas medidas, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Juntaram à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas em torno da borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para prender as duas peças uma na outra, a fim de formarem uma só cobertura. E confeccionaram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima dessa colocaram outra cobertura feita de peles finas. As tábuas em forma de esquadrias. Fizeram ainda para o tabernáculo armações com tábuas de madeira de acácia a fim de colocá-las em posição vertical. Cada armação tinha 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Assim, todas as armações do tabernáculo foram feitas com tábuas de madeira de acácia.
Produziram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem assentadas debaixo delas. 2 bases para cada armação de tábua, uma debaixo de cada encaixe. Fizeram para o segundo lado do tabernáculo, para o norte, 20 tábuas e 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o fundo do tabernáculo, para o oeste, fizeram 6 tábuas. Prepararam também as 2 armações de tábua para os cantos do fundo do tabernáculo. Eram geminadas desde a parte inferior até a parte mais elevada, fixadas numa só argola, ambas confeccionadas do mesmo modo. Havia, portanto, 8 armações de tábua com as suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do fundo do tabernáculo do lado do mar. Prepararam o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das tábuas. Revestiram de ouro todas as armações de tábua e de ouro fizeram suas argolas para sustentar os travessões, os quais igualmente foram revestidos de ouro. Confeccionaram o véu de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. Fizeram-no bordado com figuras de querubins. Fizeram para o véu 4 colunas de acácia e as revestiram de ouro. Seus ganchos eram de ouro e fundiram suas bases de prata. Para a entrada da tenda, confeccionaram uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, também obra de arte de bordador. Com suas 5 colunas e respectivos ganchos, revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze suas 5 bases. Êxodo, capítulo 37. A Arca da Aliança. Bezalel fez a arca de madeira de acácia com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro que fixou sobre os 4 pés da arca, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois aparelhou varas de madeira de acácia e as revestiu de ouro, e colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser transportada. Fez a tampa da arca, o propiciatório, também de ouro puro, 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Confeccionou também 2 querubins de ouro puro, de ouro batido os fez, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e o outro na extremidade oposta. Ele os fez formando um só conjunto com um propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado em direção ao propiciatório. A mesa dos pães e seus utensílios. Fez também a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para esta borda. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro e colocou-as nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas foram fixadas próximas da borda, a fim de sustentar as varas utilizadas no transporte da mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro, para carregar a mesa. Fez também acessórios que deviam estar sobre a mesa: seus pratos, seus recipientes para o incenso, as tigelas e as bacias onde se derramam as ofertas de bebidas, que são libações todas de ouro puro. O candelabro de ouro. De ouro puro fez o candelabro, de ouro batido confeccionou. Seu pedestal, sua haste, seus cálices, as figuras de botões e flores formavam uma só peça de arte com ele. 6 braços saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoas em um braço, um botão e uma flor, e 3 cálices em forma de flor de amêndoa no outro braço, com um botão e a flor. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia a figura de 4 cálices em forma de flor de amêndoas, com seus botões e flores. Um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro,
outro debaixo dos outros 2, debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. Dessa forma, para os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça de arte com ele, um único bloco de ouro puro batido. Fez também suas lâmpadas em número de 7. Seus cortadores de pavio e seus apagadores eram de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus enfeites e todas as demais peças que o acompanhavam. O altar do incenso e o óleo da unção. Fez também o altar dos perfumes de madeira de acácia com formato quadrado e medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas em forma de chifre formavam com ele uma só peça de arte. De ouro puro revestiu, a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Debaixo dessa moldura, ele fez 2 argolas de ouro em cada um dos lados, em ambos os lados, para sustentar as varas que eram usadas para carregá-lo. Utilizou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Preparou o óleo sagrado para as unções e o incenso especial aromático, obra de perfumista.